Sejam muito bem-vindos aqui no canal, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Hoje eu quero meditar com você na segunda epístola de Paulo, apóstolo aos Coríntios, no capítulo 11. Ele diz assim: Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez, sim, suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos desposei como um esposo de Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais. Ora, julgo que em nada tenha sido inferior aos mais excelentes apóstolos, pois ainda que seja rude na palavra, não o sou contudo na ciência, antes, por todos os modos, isto vos temos demonstrado em tudo. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vocês fossem exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas desposei, recebendo delas salário para vos servir. E quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei e ainda me guardarei de ser pesado. Como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por quê? Será que eu não vos amo? Deus o sabe. Ora, o que faço e ainda farei é para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Não é de admirar, portanto, que o próprio Satanás se desfaça em anjos de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se desfacem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, mas se assim pensais, recebei-me como insensato mesmo, para que eu também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por insensatez, nesta confiança de gloriar-me. Desde que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos defrauda, se alguém se ensoberbece, se alguém vos fere no rosto, vós o suportais. Eu falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo, também eu sou ousado. Se eles são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, há o que diariamente pesa por mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se é preciso gloriar-me,
gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos para me prender, mas por uma janela desceram-me num cesto, muralha abaixo, assim escapei das suas mãos. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo Deus o sabe, eu não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo também não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim além do que vê em mim ou de mim ouve, e para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa mente, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo Jesus, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Paulo ficou 3 anos dedicado a essa igreja em Corinto. Lá levantaram-se falsos apóstolos. Ele fala de anjos de Satanás disfarçados em anjos de luz, que são os falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos cristãos, não é? Paulo é abandonado, Paulo foi traído, e ele precisa se impor como autoridade espiritual, mas ele diz que fala como se fosse fora de si, não é? Ele diz que se ele deve orgulhar-se, ele se orgulha na fraqueza. Ele fala que desceu numa muralha lá em Damasco para não ser preso. Ele diz que foi baixado num cesto, né? Ele fala que foi ao terceiro céu, ele foi ao paraíso, e lá ele viu coisas que não dá para dizer. Ele fala do espinho da carne. Ele diz que 3 vezes orou ao Senhor pedindo que tirasse esse anjo que o esbofeteava, mas o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É luz e sombras, essa é a nossa vida aqui, é como Paulo. Paulo passou por naufrágios, por açoites, por prisões. Além do mais, tem um anjo que é um mensageiro de Satanás, não é? Que veio para o esbofetear. Ele fala de céu e inferno. Ao mesmo tempo que ele visitou o paraíso, ele vive esse conflito. Apesar de ter recebido revelações extraordinárias que não dá para colocar em palavras, segundo ele diz. Ele disse: se eu quisesse me gloriar, eu bem poderia gloriar-me, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, porque a nossa suficiência vem de Deus, e nós não poderíamos nos orgulhar. Nos orgulhar de quê? O orgulho aqui é se achar um Deus, né? É o pecado de Satanás, né? O orgulho. Eu sou orgulhoso, eu sou grande, eu sou quase igual a Deus, porque fui feito à semelhança de Deus. E o cara começa a se achar o próprio Deus, sabe? Esse é o grande pecado, nos confundirmos com Deus. Por isso que Jesus, quando ensina a oração modelo, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim na terra como na terra, é assim na terra como no céu. Ele fala que foi ao terceiro céu, não é? O primeiro céu é o céu dos passarinhos, o segundo céu é o céu das estrelas, das galáxias,
E o terceiro céu que Paulo fala é o paraíso, né? Ele poderia se achar melhor do que os outros, melhor do que os seres humanos, porque teve essa visitação ao céu. Aí o cara começa a desejar o lugar de Deus, sabe? Nós, muitas vezes, nos achamos perfeitos. Paulo recebeu um espinho na carne, segundo a palavra, um mensageiro de Satanás, para atormentá-lo. Aí, ele se gloria nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas fraquezas interiores. Ele diz que 3 vezes pediu a Deus que tirasse esse anjo dele, e a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu acho que é preciso que nós reconheçamos as nossas sombras, né? Aprender a conviver com elas é importante, porque nós temos uma revolta interior, a revolta de ser criatura, né? De nós sermos criaturas de Deus, então nós nos revoltamos, mas precisamos aceitar as nossas sombras, porque só seremos plenos quando houver plena a natureza divina, estiver inserida, enxertada em nós na eternidade. Por enquanto, a palavra é: a minha graça te basta. Nós vivemos tempos de pandemia, estamos num mundo imperfeito, sabe? Eu não posso ir na casa da minha mãe e abraçá-la, eu tenho só que tocá-la de longe. Oi, mãinha, tá? Né? Porque os nossos desejos foram afetados, as nossas liberdades foram afetadas nesse período de pandemia. Há espíritos, há diversos mensageiros de Satanás, não é? Mas a palavra diz: submeta-se à graça de Deus para crescer, para amadurecer. Saiba, você é fraco, mas a graça de Deus te basta. Todas essas dificuldades que foram expressadas por Paulo, nós sentimos na nossa carne. Recentemente eu fiz um exame e deu uma alteração numa enzima do pâncreas, eu acho que é isso. O médico ainda não me deu o diagnóstico, mas eu penso que faz parte do processo de estar nesse planeta, né? São essas aflições. Eu acho que quando Paulo fala do mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, é o acúmulo de todas as coisas que ele fala, dos apedrejamentos, dos açoites, das prisões, dos naufrágios, de fome, de nudez e tudo mais, de frio, não é? E quando a gente sabe que a graça de Deus é o bastante, que nós podemos descansar quando Ele diz: eu te amo, não o abandonarei jamais, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso me dá uma alegria e isso me põe de joelhos para orar por mim e pelos meus semelhantes, que todos nós estamos no mesmo barco, não é? Com possibilidades imensas de naufragar em águas profundas, mas eis que Deus diz: a minha graça te basta. Jesus caminha sobre as águas em direção ao barco da nossa vida e diz: não temais, eu estou contigo, e nos resgata e sobe no barco da nossa vida e manda que as tempestades e se faz calmaria. Essa é a minha graça, é a glória, é a alegria de saber que a graça de Jesus me basta, mesmo diante de qualquer adversidade. Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, porque nós somos iguais, nós temos as mesmas fraquezas e precisamos entender essas dificuldades, essas sombras e crescer com a graça de Deus em nós. Beijo no seu coração, dê likezinho, curta, comente, se inscreva, compartilhe do canal para que o bom perfume de Deus se espalhe pelo mundo e a paz que excede a todo entendimento seja multiplicada.